Fala galera ligada no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área. Dessa vez já estão vendo aqui na tela, tendo a honra de bater um papo novamente com Lyoto Machida. Faz alguns anos que eu gravei com o Lyoto, uma exclusiva bem legal lá em São Paulo, inclusive, quando ele estava retornando. Tá aqui no canal também. E hoje, alguns anos depois, tendo a oportunidade novamente. Lyoto, primeiramente, obrigado pelo tempo. Seja muito bem-vindo. Valeu, Laerte. Faz um tempo já, mas estamos de volta aqui para falar um pouco. Lyoto, recentemente você teve a luta contra o Ryan Bader, né, no GP dos meio pesados, uma luta que você começou muito bem, né, o primeiro, o segundo round muito bom, depois o Bader acabou emplacando o jogo dele, era muito visível a diferença física entre os dois, né, o Bader que até esses dias estava disputando, estava não, ele é o campeão peso pesado do Bellator, né, então tinha uma diferença física muito grande. O que você acha que aconteceu naquela luta? Teve alguma coisa diferente, além da questão física, que influenciou no resultado final? Olha, assim, eu sempre falo assim, quando a gente fala de uma luta de MMA, né, que engloba todos os aspectos da luta, a luta de grappling, né, de wrestling, vamos dizer assim, de quedas, e indo para o chão também, e a diferença de peso, com certeza ela faz, tanto que todos os eventos têm categoria, né? Então, o que eu vou dizer assim, que o Ryan Bader ele fez uma estratégia muito bem montada, né, por ele, pelo Jair, técnico dele, são pessoas do bem, que a gente sabe que são pessoas do bem, que estão ali competindo, né, eu respeito muito a equipe. E a minha estratégia deu certo até o início do segundo round ali, no final a estratégia dele começou a encaixar melhor, lógico, mas aquilo que você falou no início, a diferença de peso contou, eu acho que contou bastante também, porque eu sou um cara que naturalmente eu estou com 94, 95 quilos, esse é o meu peso natural e eu não subo mais do que isso. É muito difícil eu subir mais do que isso. E eu lutei com esse peso. Então, com certeza faz essa diferença na hora que se trata de uma luta de MMA, como eu englobei, que vai para o chão, que sobe, que desce, que bate em pé e tudo, né? Essa diferença, ela faz a diferença, na verdade, e você sente, e eu acho que foi isso muito que eu senti, sabe? Não desmerecendo nem um pouco a vitória do Ryan Bader, porque ele fez por merecer, sabe? Ele conseguiu anular o jogo, ele recebeu bem o golpe, que eu bati nele os golpes, ele recebeu muito bem os golpes e conseguiu colocar a estratégia dele. Mas luta é luta. A gente não tem que estar reclamando muito, falando muito. Essa diferença ficou bastante visível até no UFC também, né? Na luta do Israel Adesanya, quando subiu para enfrentar o Jan Blachowicz, muita gente falou sobre isso também. O Adesanya lutou basicamente com 93, 94 quilos. Eu vi você falando em uma outra entrevista, se eu não me engano, foi para a G-Fight, que você pretende descer agora para os meio médios, para os meio médios não, para o peso médio e voltar a lutar. Você sente que é onde seu corpo se encaixa melhor, é uma volta, entre aspas, definitiva, meio pesado, você viu que de repente não compensa mais? Como que você está pensando esse próximo passo? Olha, assim, o Bellator ele funciona um pouco diferente do UFC, né? O UFC, você joga na categoria realmente que você se coloca ali, né? O Bellator ele faz propostas diferentes, sabe? Ele convida você às vezes para subir, ele dá a oportunidade de fazer lutas interessantes às vezes na categoria de cima. Então eu não posso falar que essa mudança é definitiva. Eu não posso dizer, vou lutar sempre 184, porque eu sou o tipo de lutador que, lógico que eu gostaria de lutar 184, mas quando vejo um desafio à minha frente, vejo um desafio que seja interessante para mim, para o meu nome, porque eu não estou olhando só a vitória, eu estou olhando a questão do desafio, do treinamento que vai ser, isso para mim conta muito mais. É como o cara que fala, vou escalar o Everest, né? Ele tem um desafio pela frente. Vou escalar uma outra montanha menor. É um outro desafio. Então, tudo isso conta para mim. Eu não vejo só o lado de, eu quero só lutar nessa categoria e acabou. Não. Eu quero desafios também. Eu quero muito lutar na categoria 185. Gostaria muito de lutar, que a minha próxima luta fosse contra o Gerhard Mousasi, que é o cara que é o campeão. Até porque a gente já lutou duas vezes. A primeira eu venci, a segunda ele venceu uma decisão split decision, né? Uma decisão muito dividida ali. Foi uma luta morna, foi. Até pela estratégia que foi montada para a luta, né? Da parte do Mousasi também, né? Que ele não veio para a luta, ficou ali naquela expectativa. Mas é luta, é como eu disse. Mas eu estou muito aberto também a se pintar um desafio na categoria de cima, uma coisa que seja interessante, eu gosto de fazer, eu gosto de me testar.
Eu quero falar sobre essa questão de desafio, mas antes eu queria te perguntar, você está prestes a completar 43 anos, mas está inteirão, né? Até pelo seu estilo de vida, você sempre foi uma referência, né? De atletas que sempre se cuidaram bem e tudo mais. Como é que você se sente hoje, Lyoto? Na sua programação, no melhor dos cenários, você se vê lutando em alto nível por mais quanto tempo? Olha, assim, na verdade, eu posso falar pelo momento primeiro, né? Eu treino todos os dias, eu me mantenho, apesar da luta passou, eu descansei uma semana, já estava a fim de treinar e comecei correndo, fazendo a parte física, estou indo para academia todos os dias praticamente, treinando e sempre testando coisas novas. Eu gosto de testar coisas novas, sabe? Somente no wrestling, no jiu-jitsu, no em pé, eu gosto de testar. Como o meu carro-chefe é a luta em pé, eu me coloco mais em teste nessa parte em pé. Então eu faço treino de distância curta às vezes, faço treino da distância longa, sempre testando situações diferentes, né, que eu posso usar. Eu acredito que eu acredito que mais uns 2 anos e meio, 3 anos, eu consigo me manter nesse nível que eu tô. Mas é difícil falar se vou continuar lutando, porque a gente não sabe, né? Eu tenho mais uma luta, eu acho que no Bellator, acredito só mais uma luta. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, entendeu? Eu não sei como é que vai acontecer as oportunidades, então eu prefiro esperar e viver o que eu estou vivendo hoje. Viver o momento, o treinamento, o que eu estou fazendo, e daqui para frente a gente nunca sabe o que pode acontecer. Pegando esse gancho que você disse que é movido a desafios, você tem mais uma luta só no contrato com o Bellator, igual você acabou de falar, mas o Bellator também é conhecido por fazer um crossover, né, com o Rising, um evento japonês. Vários atletas saem do Bellator para ir lutar lá, depois voltam. De repente, é uma vontade sua, Lyoto, voltar a lutar no Japão por toda a história que tem? Você já chegou a cogitar essa hipótese, falar com alguém sobre? Sim, sim, já pensei nisso, né, no futuro, de fazer uma ou duas lutas no Japão, porque o Japão, a terra do sol nascente. Na verdade, a gente até o MMA mesmo explodiu, foi lá no Japão, né? A gente sabe que o UFC começou e tudo, mas explodiu no Pride, no Hero, no K1, nos eventos dos japoneses foi onde realmente teve o seu boom, aquele negócio do MMA que todo mundo começou, pelo menos no Brasil, vou falar assim. Sim. Nos Estados Unidos, em geral, lógico que foi depois do TUF. Mas no Brasil a gente começou a assistir muito quando foi na época do Pride. E eu gostaria muito de fazer, sim, luta no Japão. Gosto, amo o Japão, acho, sabe, uma cultura linda, a cultura japonesa. E para mim é interessante, sim. Ainda nesse lance de crossover, recentemente eu entrevistei aqui o Patrício Pitbull, a Cris Borg, a Ju Velasquez, vários lutadores do Bellator, e basicamente todos se colocaram à disposição, né? Falaram que apoiaria a ideia de fazer uma fusão, entre aspas, com o UFC, né? Campeões de lá enfrentarem campeões daqui, mas a gente sabe que na prática basicamente impossível isso acontecer, porque o Dana White nunca se mostrou interessado em relação a isso. Seria muito bom para todo mundo, mídia, fãs, lutadores, mas o Dana não gosta muito da ideia. Por que você acha que essa ideia dificilmente vai sair do papel, Lioto? O que você acha que pega para ela não acontecer? Eu que acredito é que essa ideia dificilmente vai sair do papel, porque o Dana White hoje domina a maior parte do mercado, o UFC domina a maior parte do mercado. Então, não é interesse de uma empresa maior colocar os atletas dela em risco, né? Em risco entre aspas, sabe? De mostrar que o Bellator tem valor, mostrar que o Rising tem valor, mostrar que outros eventos também têm valores, né? E a gente sabe disso, a gente sabe que isso acontece na prática. Patrício Pitbull é uma grande realidade disso, a Chris Borg, né? A própria Ju, que é campeã são atletas que batem de frente com qualquer atleta da outra organização. O Douglas Lima, o Musashi, são atletas que batem de frente, a gente sabe disso que batem de frente. Mas muitas vezes isso não vai acontecer, quer dizer, quase 100% isso não vai acontecer, porque se o cara tem todo o mercado, para que eu vou dar essa oportunidade, a não ser que aconteça uma fusão tipo do boxe, lá na frente, de uma maneira que o evento já perdeu forças e essa fusão possa acontecer de uma forma mais natural, entendeu? Que o evento já não tenha mais a mesma força. Mas, por enquanto, é muito difícil isso acontecer. Acho que não tem interesse por parte, principalmente do UFC. Você tinha alguma relação com o Dana White, Lioto? Você falando sobre ele assim, você tinha alguma relação, você tem alguma relação com ele? Olha, assim, eu sei dividir muito bem
o que acontece dentro do evento e fora do evento. Eu vejo muitos colegas, às vezes, não entendiam muito bem a visão, não só do Dana White, como a visão americana do negócio. Porque nós, brasileiros, a gente traz muito para o lado pessoal tudo isso. Quando você ganha um evento, o Dana White te agrada, às vezes dando um prêmio da noite, ou te chamando para jantar, querendo fazer uma homenagem para você, às vezes a gente confunde aquilo com a amizade em si, sabe? A gente não é que a gente seja amigo, mas são trabalhos que eu favoreci a empresa naquele momento e que a empresa tende a retornar de alguma forma para mim. Até porque o americano, o japonês, eles não gostam de estar devendo favor, entre aspas, sabe? Ele quer pagar aquilo de alguma forma. Então eu entendo que isso é importante a gente ter em cabeça, na nossa cabeça. Poxa, eu ganhei bem, hoje eu estou sendo valorizado dessa forma, estou sendo reconhecido aqui, mas eu entendo também que a partir do momento que eu não servir de interesse para a empresa ou cometer algum ato que a empresa não me apoie nesse momento, ele pode me penalizar de alguma forma. Então, saber separar isso que é a dificuldade na maioria das pessoas. Eu também, no início, cometi alguns erros de achar que, pô, será que o Dana White ele é meu amigo? Não é que ele seja amigo ou inimigo, sabe? Ele é um businessman, um cara de negócio, que está ali para fazer o negócio dele acontecer. A partir do momento que você não é interessante para o negócio dele, ou que você está prejudicando o negócio dele, ele vai te retirar, ele vai te afastar, ele vai te penalizar, ele vai te colocar em público às vezes. E esse entendimento de saber que ali é negócio, é business, a gente tem que ter esse entendimento e saber que, poxa, eu fiz alguma coisa de errado, o que eu posso melhorar? Então, isso é muito importante para que você não se machuque. Não é nem machucar o Dana White, porque ele é um cara que ele já entende isso há muito tempo. Desde quando ele começou o negócio, ele já sabe isso. Mas, às vezes, a gente não está acostumado, principalmente dentro da arte marcial, que existe um espírito de lealdade muito grande, de hierarquia muito grande, de respeito, e acaba que cria-se um laço de amizade entre você, o seu colega de treino, o professor, existe isso. E é normal. E eu entendo o nosso lado como lutador, como trabalhador, mas a gente tem que ter esse entendimento. Porque você tendo esse entendimento, tudo facilita. Por exemplo, chegou um momento que eu fui criticado dentro do UFC, porque não aceitei uma luta ou outra, o Dana White me criticou e falou. Lógico que eu fiquei chateado no momento. Eu também sou ser humano, fiquei chateado, mas eu diluí isso de uma forma diferente. Não, peraí. Eu não fiz o que a empresa queria. Eu já fiz outras vezes, mas nesse momento eu não fiz. Mas na outra vez que eu fiz, eu fui recompensado também. Então agora não é o momento, então eu tenho que aceitar tudo isso que estou passando. O tempo é o melhor remédio, daqui a pouco volta tudo normal e a gente vai para uma outra situação que também eu só vou dizer sim se for bom para mim. Eu não tenho por que dizer sim se não for interessante para mim. Tem que ser bom para os dois lados. Seguindo essa linha de raciocínio, Lioto, você estava falando, me veio uma coisa na cabeça que eu nem tinha colocado, mas acho interessante tocar nesse ponto. Qual que é a principal diferença de tratamento, entre aspas, do UFC e do Bellator para com um atleta? Se você tivesse que, de repente, pontuar um ponto positivo, um ponto negativo, enfim, o tratamento em geral das duas organizações para o atleta, como que você falaria sobre isso? Olha, eu não posso reclamar, eu sempre fui muito bem tratado dentro do UFC, muito bem tratado dentro do Bellator. Eu não sei se pela maneira também que eu ajo com eles, eu sempre tive muito respeito, senti respeito da forma com eles comigo também. Então, assim, eu acho que a única maneira é que o UFC se tornou mais corporativo, ficou uma empresa muito maior, onde o controle, antigamente no UFC, você tinha o contato direto com os donos, até mesmo com o Dana White, sabe? As pessoas que iam buscar você na van, no aeroporto, eram as mesmas pessoas de sempre, aqueles mesmos caras ali, tudo, e tinha esse contato maior. E depois o UFC se tornou mais corporativo, Cada hora é um momento, é uma pessoa que vai te buscar no aeroporto, sabe? Você quer falar com o Dana White, você não tem esse acesso todo, você tem que falar com outra pessoa responsável. E o Bellator ainda é assim, sabe? O Bellator você ainda tem esse acesso, você ainda tem. E esse acesso, assim, para um lutador é muito importante, porque isso facilita muito. Não é exigências à parte, não é nada disso, mas que às vezes acontece no meio de uma situação, você precisa resolver uma situação e você não tem toda aquela burocracia para ser resolvida. Então, eu acredito que essa é a diferença, mas nada demais, assim. Eu gostei muito gosto muito do Bellator, gostei muito do UFC, da forma que eu fui tratado também.
até mesmo no final, que já estava nessa medida corporativa, eu não tive dificuldade nenhuma, sabe, no momento que eu quis, mas sei que a maioria dos lutadores, sim, tem essa dificuldade de chegar, até mesmo pelo, né, vieram depois, às vezes, e tudo, mas eu consegui sempre tirar isso mais tranquilo. Uma pergunta que eu sempre faço aqui, geralmente para lutadores de outras organizações que não sejam do UFC, e você até acabou citando isso um pouco mais cedo, tem sido cada vez mais frequente lutadores deixarem o UFC, né, assinarem com outras organizações e perdeu muito aquele status de que os melhores estão no UFC. Hoje em dia isso não existe, né? Igual você citou, tem campeões no Bellator que provavelmente, se não venceriam, fariam de frente com vários campeões do UFC. Você acha que é um caminho natural da evolução do esporte como um todo, Lioto? O UFC ir cada vez mais, entre aspas, perdendo o monopólio? Não no sentido pejorativo, mas disso, ir expandindo mais para outras organizações? Como é que você vê esse cenário? Eu acredito que esse cenário é esse mesmo que você falou aí, sabe? Eu acho que com o tempo é natural isso. O UFC vai perder mais potência, vai perder, porque o mercado cresce, as pessoas se interessam mais, né, com a quantidade de eventos que tem. Você todo final de semana você liga a televisão, você tem eventos na televisão, lógico, o UFC é maior ainda, e até mesmo a maneira que outros eventos estão encarando. Por exemplo, achei muito legal a PFL, a maneira que eles colocaram, sabe, que é um sistema muito parecido com os esportes americanos, né, de playoff, de contagem de pontos e tudo, isso aí eu, como lutador, olhei achei interessante. Digo, poxa, então quer dizer que você perde uma luta, você ainda tem chance de voltar atrás e fazer lá uma final lá na frente, né? Isso aí não muda nada. E isso mostra, sabe, o Bellator fazendo esse Grand Prix, sabe, que é um campeonato diferente. Então, tudo isso mexe com o esporte em si, as contratações que o Bellator fez, que a PFL fez, sabe, que outros eventos do Japão também já fizeram, né? Então essas contratações, por exemplo, o próprio primo do Khabib, acho que é primo, não sei, que está no Bellator, né? Nossa, o peso Que lutou galo agora. lá, né? Isso, um moleque Uma. muito bom, entendeu? Talento. Então a gente vê que, sabe, assim, é o ganha-ganha, sabe? Todo mundo ganha. O Bellator ganha, o UFC ganha, né? Depende da visão que você está colocando, todo mundo ganha. Então isso vai ser uma questão natural, uma questão de tempo, que vai levar um tempo, sim, porque o UFC ainda é, né, o grande dono do mercado, vamos dizer assim, o maior do mercado. E só para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o Paulo Borrachinha, né? Que era uma das grandes esperanças do Brasil nessa categoria no UFC. Disputou o cinturão recentemente com o Adesanya, acabou perdendo a disputa. Teve luta marcada agora para agosto contra o Jared Cannonier. Como é que você vê o atual momento do Borrachinha, assim, a curto, médio prazo, digamos assim, dentro da categoria? Como é que você enxerga ele ali? Você acha que ele já está pronto para uma Olha, revanche contra o Adesanya? Tem que evoluir em algum ponto específico? Como é que se faz a avaliação? olha, eu sou muito prático, sabe? Quando eu faço uma avaliação, eu sou muito prático. Eu olho assim, o Borrachinha é um cara jovem, é um cara com muito vigor físico, é um cara talentoso. Já treinei um pouco com o Borrachinha também, sabe? A gente estava no Arizona junto. Parece ser um cara muito tranquilo, a gente ficou poucos dias junto, mas eu vejo que não, sabe, eu vejo as pessoas falando, às vezes não vejo nada disso. Eu acho que é um super atleta, é um cara que tem tudo aí para desbancar muita gente, até mesmo se tornar campeão novamente, quer dizer, lutar pelo cinturão e se tornar até o campeão, quer dizer, na frente, né? Então, assim, o Borrachinha tem tudo para chegar, né? Aí vai depender do treinamento, vai depender da estratégia colocada, da preparação que existe, da preparação no camp. Então, assim, o que eu tenho a falar é que ele está com a faca e o queijo na mão, depende dele, sabe? Depende do quanto buscar, do quanto querer, do quanto está motivado para chegar. Acho que tem oportunidade sim para ele e ele tem tudo para um futuro brilhante aí, dependendo de cada um, sabe? Eu sempre olho as carreiras de todo mundo assim, porque a minha carreira também foi assim, sabe? A gente sobe, desce, isso faz parte. A gente muitas vezes pensa que o cara perdeu, acabou. Que é isso? Sabe? Isso aí não quer dizer nada, sabe? Quanto você está motivado, quanto você quer chegar lá. Isso é muito importante. Porque muitas vezes eu olho, eu perdi uma luta, não dá mais para mim, sabe? Já tem aquele senso de derrota para sempre. Não, aquilo foi um momento. Eu precisei passar por aquilo. Eu preciso melhorar o quê? O que, que eu tenho que fazer? Errar. Todo mundo está errando sempre. Dentro da luta, a gente está errando toda hora. O campeão Adesanya também erra em momentos da luta, mas o cara, às vezes, a gente não consegue capitalizar em cima daquilo. Mas toda hora a gente está errando. E um erro daquele, você pode. Então, se a gente passa a ter esse entendimento que
nós somos lutadores, estamos sujeitos a ganhar ou perder o tempo inteiro, não só ganhar, o tempo inteiro você está sujeito a ganhar ou perder, a nossa cabeça fica mais tranquila, sabe? Entender que não, minha carreira é essa, eu vou me dedicar para isso, vai ter momento em cima, vai ter momento no meio, vai ter momento mais baixo, mas eu continuo com o meu objetivo. Eu sempre faço até uma analogia que na nossa vida real de não atletas, né, também é assim, na nossa profissão, qualquer que seja ela, a gente vai ter altos e baixos e tem que saber lidar com isso. Lioto, obrigado pelo tempo, Exatamente. uma verdadeira aula aqui, não foi nem uma entrevista, foi uma aula, muito legal bater um papo contigo novamente, obrigado e o espaço está aberto mais para frente quando tiver novidade. Aliás, já tem alguma previsão para voltar ou não? Não, não, até agora nada, sabe? Eu passou essa luta aí, eu tô só me Descansando. mantendo como descansando e me mantendo como artista marcial, treinando porque gosto de treinar, faço isso porque realmente amo. Show de bola. Obrigado, Lioto. Valeu, um grande abraço, Laerte, e uma próxima oportunidade aí, vamos falar um pouco mais.